Boa noite, galera. Agora sim, gravando aqui com vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de sala de Forex e também mercados internacionais. Eu estou olhando o Bitcoin no gráfico semanal, Bitcoin correção em duas pernas, tá? Veio fechar gaps anteriores, regiões de liquidez, né? Se queiram chamar da forma que fica mais atrativo para vocês, order block, que vocês queiram chamar, aqui é uma região, né, que possui uma maior demanda do que oferta, e essa região aqui poderá corrigir em uma cunha, um padrão de uma puxada, correção, segunda puxada, correção, terceira puxada, até a média móvel, formando assim uma cunha, um padrão que vai dar continuidade a essa baixa, tá? Factível testar os 100 mil bola e vir corrigir depois, tá? A gente tem outros pontos aqui que são importantes também no gráfico, tá? Outros pontos de blocos em aberto, de gaps, de regiões de liquidez que ficaram em aberto e tendem a atrair o preço para esses testes. Então, um teste em 70 mil seria convincente aqui para o Bitcoin, tá? Lembrando, né, galera, sempre quem tem conta na Tickmill tem acesso gratuito à nossa sala aqui, tá? Vamos dar uma olhada no ouro, né? Ásia abrindo agora 9 horas, a gente já dá uma olhada no ouro, lembrando que eu estou no semanal, eu olhei o semanal Bitcoin também, gráfico semanal do ouro, o que eu vejo? Basicamente, essa aí também é para o nosso parceiro aqui, que está sempre frequente, o Edu Moraes, grande abraço, Edu Moraes, está sempre frequente aqui conosco, tá? Grande trader, bora lá, olha só, nós tivemos aqui, nessa região aqui, um triângulo ascendente. Olha só, vejam que triângulo bonito ascendente. Ó. No momento que ele é rompido, ele dá o start e o preço começa a se deslocar. Doido, comprado no ouro é aquilo que a gente tinha falado ontem, eu acho que foi, né? Que ele poderia haver mais um repique aqui. Isso a gente vai entender mais quando eu trouxer o gráfico diário, tá? Mas no gráfico semanal, uma puxada linda depois desse rompimento, né? Desse triângulo de alta aqui, padrão, né? Tá? Tem um gráfico muito bonito, uma figura gráfica bacana. E aí, geralmente, o que acontece? Que quando rompe esses triângulos aqui, tá? Quando rompe os triângulos, deixa eu pegar ele aqui para a gente mensurar ele bacaninha. Olha só. Ele tende a buscar o movimento projetado. Um movimento projetado de no mínimo o quê? De no mínimo 1618, de no mínimo 2 para 1, e ele está lá no 4 para 1 desse movimento. Bacana, olha só. E a gente olhando agora de uma forma mais aguçada, tá? Tu vai ver que o preço se deslocou numa forte tendência de alta, lembrando que eu estou no gráfico semanal, então cada barra dessas aqui foi uma semana de alta, tá? Então olha só, compradores não deram chance aos vendedores em nenhum momento aqui, até muito parabólico, climático, né? Olha, bem climático. O preço tentou, vendedores tentaram corrigir esse preço, de no mínimo buscar aqui uma região de 50%, a região de 1618, ou correção até a média móvel, não conseguiram, foi comprado, tá? E o movimento veio em uma, duas, terceira perna, rompendo o topo anterior e dando uma falha de rompimento. Contudo, essa falha de rompimento aqui nos demonstra que, basicamente, tá? Essa falha de rompimento aqui, deixar ela mais limpa, tá? Nós executamos uma venda de operação aqui pelo gráfico diário, acho que foi hoje pela manhã, tá? Essa falha de rompimento ela foi comprada abaixo, ó. Tá? Então, depois de uma terceira perna, uma barra comprada e o preço já vindo testar máximas novamente, tá? Se fosse nesta tendência aqui, essa primeira correção, e foi uma second bar reversal, essa primeira correção, olha só, ela praticamente quase que engolfou, né? A barra anterior foi uma second bar reversal, uma segunda barra de reversão depois de uma barra de alta, veio uma barra de baixo. E quando ela veio depois dessa forte alta aqui, pelo semanal, eu diria que nós teríamos essa correção comprada. E o que aconteceu? Agora aqui, nós já temos que entender um pouco mais de contexto de mercado para auferir se realmente o preço, né, vai ir mais longe.
Aí o que a gente faz? Depois do gráfico semanal, isso aqui vocês podem levar para o dia a dia de vocês, o cotidiano de vocês. Sempre buscar analisar o gráfico macro para chegar até o micro, que é o operacional de vocês. Por quê? Porque lá na teoria de Down diz o quê? O Down diz que a tendência majoritária, a tendência primária é que movimenta os preços. Então a gente já viu que o ouro está numa tendência primária de alta. Já vimos que o ouro está movimentando os preços, são os compradores. Então, se tu queres fazer um swing trade, um trade mais longo, tu vais buscar, sim, essa possibilidade, tá? Vais buscar uma possibilidade de estar executando esse trade. Olha só, a gente tem aqui, ó, uma região de gap, tá? Que a galera hoje chama de order blocked. E olha só onde o preço foi testar agora. E isso é no gráfico diário, tá? No gráfico diário, nós rompemos uma resistência anterior, tá? Um rompimento convincente, Matheus. Olha, um rompimento, não sei se eu diria tão convincente assim, tá? Por quê? Vou te explicar as minhas premissas porque ele não é tão convincente. Vamos lá. Olha só, esse rompimento aqui, ó, dessa barra, é extremamente convincente para mim, tá? Vou até sinalizar ela para vocês entenderem. Esse rompimento é convincente para mim. Por quê, Matheus? Olha o volume dele. Isso aqui me demonstra que os participantes do mercado, tá? Os compradores estão dispostos a pagar mais alto por esse ativo. Perfeito? Muitas vezes, levado por esse ímpeto de termos aqui um gap em aberto e ele ser fechado, porque gaps são magnetos que atraem o preço. E o preço foi num padrão de uma puxada, correção, segunda puxada, correção, terceira puxada. Lembra da teoria das ondas de Elliott, que os preços se desenvolvem em 3 ondas de impulsivas e 2 ondas corretivas? Então agora a gente pode entrar aqui no padrão de onda de correção, tá? E vir fazer um teste de falso rompimento e entrar para dentro do preço novamente. Por quê? Lembra que 75 a 80% dos rompimentos falha, tá? Quando tu tem um rompimento de máximas anteriores, tá? Perto de um gap e esse rompimento vai lá e também captura essa liquidez desse gap, tá? Muitas vezes esse rompimento aqui não foi bem sucedido. Por quê, Matheus? Porque isso aqui, ó, me chama atenção. Desculpa que não era esse aqui, ó. Olha só a diferença desse volume aqui para esse volume aqui, tá? Me chama atenção. Pô, fechou, barra fechando acima do seu ponto médio, próxima à sua máxima, pouca sombra acima, nenhuma sombra abaixo. Me mostra ímpeto comprador, me mostra ímpeto comprador, tá? Contudo, quando eu tenho um rompimento, o que eu quero ver? O que eu mostrei para vocês lá no ouro, no gráfico semanal. Eu quero ver deslocamento, eu quero ver barras de alta consecutivas, eu não quero ver uma barrinha, que muitas vezes pode acontecer essa barra e depois a gente ter o rompimento, tá? Mas não é o que está acontecendo agora no gráfico diário. E pelo gráfico diário, eu começo a pensar assim que essa linha aqui era um gap foi fechado, e após o movimento de fechamento de gap, principalmente em regiões onde há mais oferta do que demanda, tende a corrigir. Então a gente pode ter uma correção, aqui de um rompimento, correção, lembrando que toda resistência rompida se torna um suporte, lei da bipolaridade, então ele rompe, corrige no suporte e vai adiante. Pelo gráfico diário, para tu tomar uma posição de rompimento de máxima, tá? Tu vai ter que aguardar uma boa barra de alta aqui após essa correção. Agora, a gente olha, porque o mercado são sempre probabilidades, né? Se mercado são probabilidades, sempre que eu tenho alguém comprando um ativo, eu vou ter alguém na outra ponta vendendo esse mesmo ativo, perfeito? Para que eu tenha, tá? Compradores, eu tenho que ter vendedores, e isso que dá o match de uma operação, né? Então, olha só. Pela ponta compradora, eu já falei para vocês a premissa. Agora, a gente vai olhar uma segunda premissa, que é da ponta vendedora, e a probabilidade que nós vamos auferir desse preço romper a máxima do topo anterior e seguir, ou dele falhar nessas regiões que ele está falhando aqui e corrigir mais profundamente. Vamos lá.
Então, olha só, pela premissa do price action, nós temos aqui uma linha de tendência de alta, tá? Ah, Matheus, mas a linha, cara, não te importa com isso, por quê? Porque a análise técnica é uma arte. Cada um faz a sua arte de um jeito. Só que nós temos algumas premissas dentro dessa arte. E dentro dessas premissas diz o quê? Que uma linha de tendência é válida a partir do seu terceiro toque. Tu vai traçar uma linha de tendência em 2 pontos, mas ela vai ganhar a sua validade no terceiro toque, tá? Então aqui a gente já teve uma linha de tendência validada. E aí nós temos as premissas que começam a corroborar com uma tentativa de reversão majoritária de tendência por parte dos vendedores. O preço se desloca até um ponto que compradores acreditam que já está caro e vendedores começam a vender acreditando que o preço se torna excelente para venda, tá? E aí, a partir disso, nós temos um preço que começa a se desenvolver numa linha de tendência de baixa, e se tu olhar para uma amplitude maior, poderia ser sim uma bandeira de alta. Só que o que corrobora com a linha, com essa micro tendência de baixa, ou uma tendência de baixa de curto prazo, que as barras começam a trabalhar abaixo da média móvel. Se eu tenho uma bandeira, tá, provavelmente as minhas barras vão trabalhar acima da média móvel, vou ter uma lateralidade em cima de média móvel. Tá? Quando eu rompo a média móvel, eu demonstro que compradores já não têm tanta força assim, e todas as barras que testam a média móvel são vendidas. Aqui um microfundo duplo vendido, tá? Fazendo fundos descendentes, até encontrar aqui um fundo para uma reversão. Então, no meu ponto de vista, a gente tem uma grande probabilidade aqui, tá? Uma probabilidade, quando eu digo grande, de 40% do preço falhar nessa região aqui, tá? E começar a se desenvolver numa correção um pouco mais profunda, até mesmo para vir testar mínimas, romper mínimas e vir fechar regiões que a gente tem aqui muito importantes. Lembrando que eu estou no gráfico de hora aqui, tá? No gráfico de hora. Se eu tenho essa minha premissa que provavelmente vendedores aqui nesse movimento vão começar a ganhar dinheiro, eu vou olhar, depois do meu gráfico de hora, meu gráfico de 15 minutos, para que eu comece a entender por dentro da barra, por dentro do fractal, o que realmente está acontecendo, para que eu chegue até o meu período operacional. Quem já me conhece sabe que o meu período eu trabalho com triple screen, que é o time frame que eu faço entradas é de 5 minutos, conduzo pelo 15 e olho o contexto pelo 60 e gráfico diário. Olha só o gráfico de 15 minutos, o que ele me diz aqui? Ele me diz que compradores nesse rompimento, vendedores começaram a aparecer em cima de barras, e quando eu tenho um rompimento sadio, eu tenho deslocamento, né? Primeira correção é sempre comprada, contudo, compradores não conseguiram levar os preços até as máximas. No máximo que eles fizeram aqui, eu vou ampliar para vocês e mostrar que esses compradores aqui foram os caras que compraram esse ímpeto comprador aqui, ó, tá? Esse, e ficaram presos. Tá? Provavelmente quem comprou aqui, o stop convincente seria aqui, tá? Mas, contudo, os caras podem estar com seus stops mais curtos, tá? O cara, ele viu que o preço não foi, primeira correção, quem opera price action, lá o one aqui, a L1, e aí tu tem a falha da falha, que é essa barra de alta, que não supera, vou limpar novamente, não supera máximas anteriores, mas faz o quê? Faz os compradores saírem das suas posições. Com uns aqui, ó, com leve perda, e esses aqui tudo no 0 a 0. E aí, depois disso, eu tenho o quê? Então, eu tenho uma L1, uma falha, eu tenho uma L1, uma falha de retomada, uma L2 com forte sombra acima, capturando liquidez numa região de gaps, uma região de order blocks, captura de liquidez e fecha numa barra, né, numa shooting star, numa região de onde? Uma região de interesse, uma região de oferta, que era o quê? Uma região de gaps aqui em aberto. E aí, depois disso, o preço começa a andar. Então, eu começo a pensar em venda aqui no ouro à medida que eu tiver alguma barra fechando nessa região. Ah, Matheus, mas eu sou agressivo, eu também sou agressivo. E eu teria vendido essa barra aqui, mas eu já perdi ela, tá? Teria vendido no fechamento dela, ou até mesmo na mínima, o stop acima dela, e eu iria buscar o 2-1 da barra, tá? Ou até mesmo essa amplitude aqui, tá? Da barra até a mínima dela.
perdi, agora eu vou entrar numa confirmação. Essa confirmação vai ser após esse rompimento, um pullback, e aí eu tento entrar para buscar o quê? Para buscar pontos e gaps mais embaixo, que a gente está cheio de gap aqui. E quando tem uma movimentação cheia de gap, provavelmente ela vai ser fechada. Tá no 15, e agora a gente desce para o 5 para procurar essas operações. Então, olha só, no 5, nós já temos barras fechando abaixo da média móvel, tivemos essa retomada aqui, que superou o topo anterior, contudo, nós tivemos um movimento, né, de quebra de linha de tendência, que veio testar topos anteriores, que não deu continuidade e agora está próximo a perder a sua mínima. Se perder essa mínima aqui, eu já começo a ficar de olho para vender em alguma correção, para vender em retomadas, tá, de compradores. Beleza? Esse é o Shao USD, basicamente. Se vocês fizerem isso aqui em qualquer ativo, a qualquer horário do dia, para operar, principalmente Forex, que nós temos grandes janelas operacionais, tu não vai te arrepender, porque isso aqui vai sempre te dar base racional para tu fazer uma leitura. Lembra que a tendência primária é a tendência que possui a maior movimentação, é aquela tendência que vai fazer com que os preços tenham maior deslocamento, tá? Então, essa tendência primária, a gente tem que estar sempre de olho nela para quê? Para operar a favor dela. Nós operando a favor da tendência primária, a gente consegue pegar grandes operações, tá? E aí, assim, ó, correções aqui testando máximas, eu já começo a pensar em vender, tá? Aqui eu gosto muito desses padrões aqui, micro topo duplo, teste de média móvel. Gostaria que essa correção aqui tivesse adentrado média móvel, tá? Mas foi tão forte que não adentrou. Mas a gente já começa a ficar de olho aqui no ouro. Então eu vou botar aqui numa outra tela que eu tenho. Eu já vou deixar o Shao aqui de olho. Eu estava de olho no S&P 500, que está dando também uma boa correção após um rally de alta, tá? Mas eu vou deixar o Shao lá. E caso apareça uma oportunidade, eu vou operar com vocês aqui na minha conta real, porque aqui nesse mercado eu posso operar na conta real junto com vocês, tá? Então eu vou deixar ele aqui, ó, no bizu, enquanto a gente dá esse giro de mercado. Bom, como a gente tem Ásia abrindo lá, vamos dar uma olhada nos índices, tá? E principalmente nos índices lá que eu gosto, que é o Germany, que é o DE40, o Germany 40, tá? Aqui 5 minutos, bora lá, sempre fazendo o quê? Primeiro, semanal. E o que eu gosto de fazer, galera, que eu tenho certeza que vai auxiliar vocês muito nisso, é marcar a máxima. Olha só, opa, pelo gráfico diário, como é que tá Germany 40, semanal, lançado agora em 2015. Então, que é o DAX, né? O índice do Japão. Uma grande falha, tá? O mercado falhou a tentativa de rompimento. No gráfico diário, né? E aí ele começa a deixar ali, principalmente essas falhas com sombras excessivas acima, tá? Demonstra que, poxa, durante um grande tempo, os compradores estiveram fortes e foram absorvidos pelos vendedores. Cara, aqui a gente tem uma grande possibilidade, tá, de estar acontecendo uma tentativa de rompimento de linha de tendência, tá? Ficar de olho nessa pré-abertura aqui, que pode dar movimentos até onde, Matheus? Cara, aqui a gente tem um filé. Diga. Vou fazer uma pergunta, cara. Duas? Quando tem uma barra forte, aparentemente uma barra careca, e aí tá com volume, o que é isso? É vácuo? É vácuo. Principalmente, né? Principalmente se tu tá numa região próxima de gap, né? Principalmente se tu tá numa região próxima de gap. E muitas vezes, João, quando tu tem esse vácuo,
tá? Uma forte barra fechando na sua máxima, uma barra careca, uma barra de grande amplitude. Lembra de uma coisa, as tendências iniciam e terminam em clímax ou rompimentos, tá? Então, quando tu tem uma forte barra, forte deslocamento, tá? Deixa eu tentar achar aqui um exemplo para trazer para vocês. Uma forte barra com forte deslocamento no final de uma tendência, fechando um gap, provavelmente essa barra aí é uma barra que compradores botaram até o seu último fôlego e no fechamento dela ela tende a ser revertida, tá? Olha a barra, 9 horas. 9 horas tem uma barra. Essa aqui? Não, a outra, mais para trás. Esta? Não, eu tava pensando ainda mais para trás. Antes desse fundão. Aqui? Nossa, agora eu perdi minha atenção, mas diga. Cara, assim, deixa eu chegar a pegar um exemplo aqui. Um exemplo robusto que eu para não ficar dúvida, tá? Ó, aqui ela foi uma forte barra, tá? Mas aqui a gente estava tendo um rompimento de linha de média móvel. Ah, esse ímpeto comprador, tá? Mas contudo ela fechou o gap e o preço lateralizou para depois reverter e aí sim pegar o impulso. Mas eu quero achar um bom rompimento para mostrar a... o nosso mercado nacional a gente tem diariamente, né? Achar um mercado brasileiro a gente tem diariamente um clímax bacana aqui para mostrar para vocês o que ocorre. Eu vou procurar pelos 60 minutos que é mais fácil. Bom, deixa eu só chegar aqui no JPY, vamos olhar, ó, aqui no gráfico, tá? No gráfico diário a gente tem, olha só, a confluência de um gap bem em cima de uma região de liquidez aqui também, tá? Nos 5 minutos. Então essa região aqui tem uma grande probabilidade de vir ser testada por essas barras agora que estão rompendo essa linha de tendência, que era aqui uma linha de tendência de curto prazo, dos 5 minutos, tá? Que pode ser, se olhando, dando um zoom out, uma bandeira para a continuidade da baixa, tá? Então aqui começa a abrir também, JPY, começa a abrir para nós aqui uma possibilidade de vendedora, tá? Vou vender agora, Matheus. Poxa, vender com a faca caindo assim fica difícil. Vitor Hugo, o mercado de Forex ele funciona basicamente quase que 24 horas, mas dependendo dos ativos ele fecha e reabre, tá? Assim como os mercados futuros americanos, eles fecham às 6 e abrem às 7, tá? O futuro. Então, ó, JPY, compradores tentando não perder essa posição, porque se perder ele vem corrigir aqui até os 51 e 100, tá? Vamos pegar algum outro ativo lá da Ásia. Cara, aqui o índice de Hong Kong, o HK50, é bacana, tá? Vamos olhar primeiro pelo diário. E o Vitor Hugo, eu operei muito mercado de Forex, tá? Porque eu tinha que trabalhar, eu operava na noite, eu gostava de operar pelo gráfico de 4 horas, cara. O gráfico de 4 horas, ele se torna mais lento e tu consegue, poxa, tu apregou a tua ordem aqui 9, 10 horas da noite, amanhã de manhã antes de sair pro trabalho, tu consegue ajustar a posição, fechar a posição, e eu tinha uma rentabilidade e taxa de assertividade bem alta, tá? Porque era um swing trade. Olha só, aqui, ó, João. No HK50, tá? Gráfico diário. Olha essa forte barra aqui, tá? E ela já foi revertida 50% dela, ó. E essa barra aqui também foi boa, tá? Uma forte barra também. Ela teve essa sombra acima, mas foi uma forte barra que ficou bem aonde? No gap. Que era onde aqui, ó?
Outro gap. Olha aqui. Olha só. Que foi, Apareceu também opa, por favor, pode falar. apareceu também uma barra de baixa com volume altíssimo, ó, essa aqui. Aqui, ó. Tem essa mesmo. Então, muito boa a tua pergunta e eu vou te explicar que muita gente não fala isso. Quando tu tem uma região de suporte, e aí, cara, pode gravar aí, ó, quem tiver escutando e pra galera que vai ver depois no YouTube, isso aqui é o pulo do gato e, cara, tem gente que cobra muito dinheiro para explicar isso, tá? Eu vou dar uma explicação breve, tá? E isso é de fluxo. Quando tu tens quando tu tem um suporte demarcado, nessa região tu vai ter sempre mais ordem vendedoras do que ordem compradoras, e a galera acha que é o contrário. A galera acha que quando a gente tem um volume alto financeiro de compra, é uma região de suporte. É o contrário. Aí é uma região de demanda, é uma região de oferta, é uma região que vai estar aqui acima, tu vai ter mais ordens de compra do que de venda. E aqui abaixo tu vai ter mais, porque isso é a absorção. Isso aqui demonstra que compradores absorveram toda essa compra que foi, olha só, superior a todas as barras desse dia inteiro aqui. E compradores absorveram e fecharam uma barra testando o ponto médio da barra anterior. E aí eu poderia dizer que isso aqui é um harami. Eu poderia te dizer também que isso aqui, além de ser um harami, é uma mulher grávida, tá no brasileiro, mas isso aqui é um triângulo. E todo triângulo é um padrão de rompimento. Todo padrão de inside bar, que uma inside bar é um triângulo, em regiões de suporte, são padrões de reversão. Depois, ainda mais de um movimento em duas pernas, tá? Porque fracos movimentos terminam em duas pernas e fortes movimentos em três pernas. Perfeito? Então, cara, quando tu vai tiver isso aqui, ó, e em qualquer ativo, o volume financeiro, a agressão foi de vendedores, só que compradores absorveram toda essa agressão. E aí acontece isso, tá? Tu vai ver um forte volume. Então tu começa a te deparar que quando a gente tem na alta, claro que aqui não dá para comparar porque o volume não foi um forte volume, mas tu vai ter sempre na alta um volume de mais compradores. Por quê? Porque a venda vai ter que absorver todo aquele volume comprador para depois vir testar, vir consumir e fazer com que o preço ande, tá? Então a gente está pelo gráfico diário aqui do HK 50. Cara, o que ele está aqui para mim, tá? Ele está numa região que tu não tem porra nenhuma para fazer. Essa é a verdade, tá? Não dá para a gente ficar criando caso para querer operar coisa que não existe. Eu não sei operar padrão de meio. Ou eu vou vender essa barra do diário aqui no rompimento da sua mínima com stop na máxima anterior, e aí eu vou buscar aqui uma amplitude, pelo menos, de barras, tá? 1618, 2 para 1, que faz sentido, tá? Ou eu vou vender e vou realizar tudo cheio, posso sair em parcial também, mas se tu trouxer até o 2 para 1, para mim já pagou a operação. 618, gosto muito de entrar quando eu vou entrar num repique, tá? Eu gosto mesmo de buscar o 2 para 1 se é factível. Aqui faz sentido pelo gráfico diário? Faz. Eu sei que eu estou no topo de uma resistência, estou uma resistência forte, sim, falhou as duas últimas tentativas que ela veio nessa região, ela falhou, não falhou? Aqui, né? E aqui. Porque eu tenho o quê? Eu tenho um gap, eu tenho um order block, eu tenho uma região de mitigação de preço, uma região que o preço vem aqui, faz essa varredura e reverte. Olha só, essa shooting star em região de resistência. Bom, então eu começo a olhar lá pelos meus 5 minutos a procurar alguma venda convincente para mim, tá? O que eu vou chegar? Vou ir no gráfico de hora. Para ver o quê? Para ver aonde está essa posição realmente. Olha só, no gráfico de hora, eu estou tendo topos descendentes, né? Pelo gráfico de hora aqui, ó. E aí a gente está usando premissas básicas da análise técnica, né? Estou tendo topos descendentes que, inclusive, o preço está testando uma linha de tendência de baixa. Depois de fazer um fundo mais alto, tá? Um low high aqui, tá? Baixa e depois um fundo mais alto. E aí esse fundo mais alto gerou essa tentativa de rompimento que até o momento está sendo bem sucedida. Por que bem sucedida, Matheus?
porque o preço corrigiu 50% da barra de rompimento, mas está se mantendo acima, tá? Então a gente pode ter uma lateralidade em duas pernas e 10 barras aqui para dar continuidade vindo 26.630 fechar isso aqui. É uma possibilidade também, tá? Lembra que o análise técnica, o price action, a gente tem que sempre olhar num âmbito de probabilidades das duas pontas, porque se eu tenho vendedores, eu também tenho compradores, né? Então, eu tenho que estar sempre atento a isso, tá? E o preço pode estar aqui se deslocando num canal de baixa, que começa a me ficar atrativo. Eu estou no gráfico de hora, tá? A perda da mínima dessa aqui. Eu estou no gráfico de hora e esse ativo aqui começa a entrar, não é que ele abra, ele começa a entrar a liquidez a partir das 9, tá? Ó. Ainda a gente vê que tem pouca liquidez, tá? Pouco volume financeiro, então a gente vai deixar no radar, mas se torna interessante aqui. Ó, 5 minutos eu tenho uns pontos muito bacanas aqui, tá? Tem pontos aqui, ó. Tem esse aqui também. E, cara, não tô mostrando nem para vocês, e tô abrindo o jogo aqui do que eu uso, cara. Eu uso isso. Para mim, operação onde não tem gap para cima, se eu tô comprado, eu já fico. Porque os gaps são magnetos, os gaps fazem o preço andar. Se a gente estava lá na premissa, tá? Do gráfico diário, porém precisa de alguma. Deixa eu só ler aqui os meninos. Funciona 24 horas, depende do ativo, isso. Dependendo do ativo, funciona 24 horas como o Bitcoin, tá? Mas os pares de moeda têm as janelas operacionais. Para tu ver as janelas operacionais, tem um site bem bacana, tá? Que eu uso, e é o. Deixa eu abrir ele aqui. Forex Factory. Tá? O Forex Factory tem todas as informações, ó, JPY saindo informação. Então tu pode também traduzir ele aqui, ó. E ele fala de todos os pares, tá? É bem bacana. Vem com as últimas notícias que podem movimentar o mercado. O pessoal que opera Forex aqui utiliza muito, tá? É uma plataforma gratuita, tu pode trocar ideia com o pessoal, tem toda a agenda econômica de todos os ativos e também aqui os principais ativos, tá? Calendário, notícias, mercados, corretoras, tu pode escolher tudo aqui, tem todas as informações pertinentes, tá? Horários de janelas de operacionais. Cara, é um site bem robusto, tá? É um site bem robusto. Então vale a pena vocês darem um bisu nele aqui, quem gosta de operar notícia, tá? Estar atento às notícias, principalmente lá de fora, tá? E aí aqui, ó, tem traders que vão botando as suas intenções, ó, com o trader comprado, trader vendido no euro, vendido no euro, vendido no dólar, no ouro, para cada comprador tem que ter um vendedor, né? Então, é por isso que a gente pensa sempre em probabilidade. Então, aqui entrando volatilidade, entrando volume financeiro, começa a se tornar atrativo aqui para a gente fazer alguma coisa, né? Vamos dar mais uma olhada aqui. Austrália é um horário já bom, tá? A Austrália já está movimentando, beleza? Diga. Boa noite, muitíssimo obrigado. Valeu, João, prazer em te ver, cara. Obrigado, cara. Feliz 2026 para ti aí. Pô, pra gente. Te agradeço, cara. Valeu a participação, João. Valeu, um grande abraço, meu velho. Até mais. Te aguardo, irmão. Abraço. Dos horários ali já tem, e tem aqui horários, tá? Se vocês procurarem, pessoal, tem um forex.com que ele mostra todos os horários aqui, ó, tá? Então, ó, abertura de Sydney, horário local,
22 horas aqui no nosso horário, tá? Tóquio abre meia-noite, Londres abre 8 da manhã do nosso horário, Nova York... Opa, peraí. Tem aqui no Forex Factory, deixa eu achar. Só ver uma coisa aqui. Uhum. Cara, vamos lá, porém, precisa de mais grana. Cara, não, pelo contrário, Vitor Hugo. No Forex precisa até de menos grana. Por quê? Porque tu pode fazer isso aqui, ó. Lá na B3, tu tens que operar com um lote cheio, né? Eu tô aqui, ó, na Austrália só aceita lote. Vou botar aqui no Shaw, só para tu dar uma olhada numa coisa. E, cara, eu posso falar com propriedade isso para ti, porque eu me desenvolvi no Forex por causa disso, porque eu tinha pouca grana na época, tá? E aí, olha só, aqui, ó, tu podes negociar 0,01 lote. Então, digamos que eu fosse negociar aqui, cara, pelo gráfico diário, tá? 0,01 lote de operação. Isso aqui consegue, com pouco capital, tu consegue operar. Poxa, claro, o ouro é muito pesado, mas se eu botar no euro, USD, tá? E aí, cara, eu tô no gráfico diário, eu vou te mostrar assim, ó. Digamos, eu vou operar na venda, tá? Meu stop loss. Opa, 0,0. Então, isso aqui tu consegue te manter vivo, tá? Eu fiz essa entrada a mercado de 0,01 lote para te mostrar, Vitor Hugo, que o valor é irrisório se tu operar com lote mínimo, mas se tu tem a intenção, tá, de aprender, poxa, esse aqui é o melhor ambiente para ti, porque tu vai ter um pouco risco de capital, tu vai perder pouco e com capital mínimo tu consegue te manter com bastante tempo no mercado. Aqui na Tickmill, por esse link, por esse QR Code, tu pode abrir a tua conta, tá? Sob o meu link. E na Tickmill a gente tem uma promoção, quem abre a conta pelo meu link, de 100% de bônus. O que isso quer dizer? A partir de $100, de 100 a $1.000, tudo que tu botar, a Tickmill bota igual. Então, se tu botar $100, eles vão botar mais 100, tu vai ficar com 200. Se tu botar 200, eles vão botar mais 200, tu vai ficar com $400 operacionais, tá? Então, a Tickmill, tu consegue fazer isso, ela tem os menores spreads, tá? E nós operamos por ela. Quem opera por ela tem acesso à minha sala sem custo, tá? Ó, aqui, ó, precisa de mais grana, tá? Então eu indico a Tickmill para tu operar. Abra a tua conta lá aponta aí a tua câmera por esse QR Code aqui. Tu vai operar conosco lá, tu vai operar junto com a gente, vai operar na minha sala. E aí a gente também tem todo o suporte da Tickmill lá para nós, tá? Eu me perdi nos horários, agora achei um relógio de Forex. Vamos dar uma olhada aqui no relógio de Forex do nosso grande parceiro Edu, aqui, ó. Esse mesmo, era esse que eu queria achar, Edu. Valeu, valeu. É esse mesmo aqui, ó. Então aqui tu tem os horários de todas, ó. O Edu compartilhou conosco aqui, tá tá ali na descrição do vídeo, né? Tá aqui, ó. Então tu consegue ver aqui, ó, 19 horas, começa a abrir o quê? Nova Zelândia, Sydney, Japão, né? Tóquio, Xangai, Hong Kong, a partir das 22h30, ali, por isso a gente não tinha ainda muita volatilidade, Mumbai, e assim sucessivamente, tá? Agora a gente está aí na janela de Sydney ali, né, que a gente estava olhando, realmente era o índice, eu fiz essa abertura aqui, vou só, realmente a gente estava olhando, era o índice, né, de Xangai ali. Para te ver que o euro funciona, né, 24 quase que praticamente, né,
pode ver que o ativo tá sendo operado aí. Vou fechar aqui a minha posição, zerar, tá? Era só para te mostrar que tu consegue ficar vivo. E aí a gente vamos dar uma olhada lá, né, nos índices. Vou olhar o Sydney lá. Índice australiano, Austrália 200. Olha aí, ó. Olha que coisa linda essa retomada aqui. A pré-abertura sempre dá aquele shake. Vamos dar uma olhada no gráfico diário para a gente ver como é que a gente vai ficar posicionado nele aí. Ó, poxa vida, cara. Isso aqui tem aqui, ó, uma boa região de gap aqui vendedora, tá? Uma boa região de oferta. O que eu tenho aqui? Um movimento, tá? Já ascendente, tá? Um movimento que o preço vem trabalhando basicamente numa linha de canal de alta, tá? E aí eu posso começar a buscar por compras aqui embaixo, né? Fechou um gap que tinha aqui, sombras acima, esse aqui é o gráfico diário. Poxa, se eu estou vendo no gráfico diário, lá nos 5 minutos eu vou buscar por pontas compradoras também, só que agora eu vou ter que esperar, por quê? Porque eu tenho aqui, o preço se movimenta sempre na captura de liquidez, olha. Que são os gaps no nosso price action, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou aguardar o preço chegar aqui nessa região, falhar, e aí eu vou ver se eu busco por vendas ou não. Se o preço romper, eu vou buscar uma entrada num pullback, uma entrada numa correção, uma entrada de uma correção de 50%, de 38,20, de 618. É aí que eu vou começar a usar o Fibonacci, tá? É aí que eu começo a usar o Fibonacci. Já ouvi falar do Market 24 Hours O'Clock. Pode escrever aí, o Vitor Hugo, não tem problema. Vou mandar o link, peraí, deixa eu mandar aqui o link. Só um minutinho. Vamos olhar então esse aqui. Esse é o Netherlands, tá? Olha só, gráfico de 60 minutos, tá? As barras, opa, não chegavam nem a testar a média móvel depois dessa forte alta corrigindo. E corrigiu quanto, Matheus? Vamos dar uma olhada aqui. Quanto é que corrigiu aqui? O que a gente tem de correção? Cara, corrigiu 50%, tá? É uma boa região de correção, 50%. 50% é região de entrada de institucional, tá? Se essa barra agora de alta engolfar essa barra de baixo aqui, a gente pode tomar a posição, tá? No fechamento dela, o stop na mínima, e aí a gente vai buscar pontos. Que pontos? Pô, a gente tem bastante ponto aqui, ó. Aí, ó. Vamos aguardar aqui, ficar de olho. Cara, olha lá, o ouro começou a andar, hein? Dá uma olhada aqui no chão. O ouro começou a andar. Olha aí, ó. Pelo gráfico diário, testando o que era aquilo ali. Uma resistência que virou um suporte, lei da bipolaridade. Nos 5 minutos, o que eu espero? Olha só, rompeu as mínimas anteriores ali dessa lateralidade, tá? De qual lateralidade, Matheus? Dessa aqui, ó. Mínimas anteriores da lateralidade. E aí, gente, deixa eu te explicar uma coisa se tu não sabe. Lateralidade, quando é rompida,
Uma lateralidade. Opa. Tende a mensurar, tá? Já pegou o mensurado da lateralidade de 1618. Tá indo buscar o 2:1 e até mesmo 3:1, que é uma região aqui que eu também estaria de olho para realizar, tá? Seria essa região que eu iria buscar. Médias móveis apontando já para baixo, começo a ter essa intenção vendedora, tá? E aí, cara, eu já vi que vendedores estão no comando, tá? Só que eu vou ter que aguardar uma correçãozinha para não vender mínimas. Muitas vezes a venda da mínima pode funcionar, tá? Mas outros casos tu tende a ficar preso. Olha só, tá andando o preço, tá? Preço andando. Eu gostaria de vender uma correçãozinha, um pullbackzinho que venha para fechar este gap aqui. Eu já teria uma intenção de venda aqui, tá? Pullbackzinho aqui de correção, aquela tentativa de rompimento e correção, tá? Preço agora retorna aqui, ó. E ou pode até vir tentar fazer esse reteste, que a gente chama, tá? E corrigir. Vou deixar aqui em tela porque esse aqui eu gostei, tá? Três barras consecutivas de baixa, tá? Três barras consecutivas de baixa. Começa a me chamar atenção. Começa a me chamar atenção. Olha aí, ó. E aí, quando a gente fala de rompimento, né, a gente está falando disso, ó, ímpeto, tá? A gente está falando de deslocamento de preço, a gente está falando do preço se movimentando. Ó. Ah, Matheus, mas tu perdeu, cara. Se eu botar na ponta do lápis quantas vezes eu vendi aqui e reverteu na minha cara em regiões de bipolaridade, eu prefiro esperar romper e entrar numa confirmação. Ó, veio fechar outro gap aqui, já teria logrado aqui, poxa, uma puta graninha, tá? Mas é assim que funciona. E olha só, caindo em linha reta, tá? Caindo em linha reta. E aí, lá na nossa análise, quem pegou a entrada aí, tá? Lá na nossa análise inicial, a gente falou dele, né? A gente falou que o preço poderia realmente estar se destinando por uma correção na ponta vendedora um pouco mais robusta, tá? E aí a gente vai ficar de olho. Eu vou deixar aqui na outra tela assim que der uma correção para que a gente possa tentar entrar. Vamos para os pares, tá? Euro-USD, Euro-USD pelo gráfico diário, vamos dar uma olhada, tá? O gráfico semanal dele é importante, lembrando que é o maior par de negociação do planeta, tá? É o maior par de moeda do planeta. No semanal, testando média móvel, depois de um forte movimento entre as pernas e uma lateralidade, que poderá ser uma lateralidade para uma distribuição, tá? Mas eu aguardaria esse teste de média móvel aqui. O que eu posso fazer? Eu venho aqui e vou marcar essa mínima relevante aqui para mim, porque é um gap, tá?
e eu vou marcar a máxima desse ativo para eu ter noção do deslocamento de preço, tá? Semanal, perfeito, show. Vou lá para o diário. Olha o diário, que bacana que tá. Operamos vendido aqui pelo diário, tá? Olha o diário, que bacana. Veio fechar esse gap aqui. Contudo, a gente tem mais umzinho aqui, ó. Tem aqui bem pequenininho. E tem esse aqui que também quase foi fechado, tá? Esse aqui, ó. Então, aqui é uma região compradora. Eu começo a pensar numa intenção de venda para que rompa essa linha de suporte, venha capturar essa liquidez aqui e aí sim pelo gráfico diário. Então, eu já começo a pensar aqui ou numa retomada para reteste de máximas anteriores, né? E aí os gráficos menores começam a me mostrar o price action barra barra do que está acontecendo, ó. Olha aqui para mim e me diga que se a média móvel de 20 períodos não está servindo aqui de linha de resistência, que toda vez que vem testar ela é rompida e agora está testando novamente, tá? Pelos 15. Beleza? Vamos olhar no 5. Aí, no 5 tá bacana. Mas o que a gente pode fazer, cara? A gente pode estruturar um trade de venda, tá? A gente costuma dizer que o analista, né? No meu caso, que eu sou um analista, e o trader também, tu não tem opinião. Tu apenas é reativo ao que o preço faz. No momento que tu quer causar opinião, dizer para onde o preço tem que ir, tu pode muitas vezes ter que alterar essa tua opinião. E se tu fica ancorado a isso, a tuas opiniões, muitas vezes tu pode sofrer um viés negativo e nesse dia tu ser estopado, tá? Então seja reativo ao preço. O Edu estava comprado, entendeu que ele estava ali num processo de distribuição, entendeu que ele tinha já na ponta de alta uma falha de retomada de compradores, uma desistência de compradores que saíram, né, na máxima anterior para sair dessa ponta comprada, os compradores realizaram também seus lucros e o preço começou a se desenvolver na ponta baixista. O que fez? Fecha a operação, abre a operação vendida e aí capitalizou, que provavelmente já teve, tá no ganho. Edu, me bota aí no chat aí, como é que tá a tua relação de retorno? Já conseguiu pagar a operação de compra que tu tava? Aí o Edu botou aqui no chat que ele estava comprado desde as 17 horas, depois da análise que nós fizemos na sala aqui, ele está vendido e vai tentar levar essa venda dele. O que acontece, gente? Quando a gente faz essa análise, tá? Top-down, que nós chamamos, tá? O que é uma análise top-down? Uma análise top-down é quando nós vemos do topo, que são os tempos maiores, os gráficos maiores, o diário, semanal, diário, o gráfico de 4 horas, 60, 15 e os 5 para operar, tu vai tendo uma visão de um contexto para onde tu vai conseguir capitalizar mais pernas, tá? Então, agora a gente está tendo um repique ali no ouro, tá? Um repique de rompimento. Nós já tivemos 4 barras baixistas, barras fechando na mínima, demonstrando a força vendedora. E agora a gente tem um repique normal, um repique que está tentando engolfar a barra anterior, né? Uma correção que eu acredito que vai até o ponto de rompimento. E aí eu vou aguardar uma falha ali para poder vender também, tá? Essa venda aqui no euro USD, se tivéssemos feito, já estaria andando um pouco a nosso favor, mas é que ele está um ativo ainda sem muita volatilidade, tá? Vamos dar aquela olhada no índice que a gente estava olhando no australiano. Olha só, então. Forte deslocamento de baixa, captura de liquidez numa região de gap, uma região de order block, uma região de demanda, e aí o preço reverte em V. Isso aqui, tá, no Ibovespa, acontece, tá, em 20% dos pregões. Então quer dizer que se a gente tiver 40 pregões no dia, tá, no mês, 20% desses pregões podem ter essas retomadas em V. Comprei, vou ler aqui a do Edu. Então olha só,
Depois da análise que a gente fez top-down aqui com ele do ouro, ele vendeu. Ele tinha $215 comprado e agora ele já desceu vendido no 4.445. 4.445. Não, o alvo é do 4.445. Estou usando as médias, beleza, isso aí. Show de bola no ano passado. Show de bola, valeu, Edu. Edu acompanha a gente aí bastante tempo e ele sabe qual é a nosso setup, nossa metodologia que eu utilizo muito as médias móveis, tá? E aqui o que a gente tem? Então, essa retomada em V, eu tenho a primeira compra, lembrando sempre para vocês, gente, quando tu tens uma tendência de alta, seja essa tendência de curto prazo aqui, ó, mas tu tem diversas barras dando continuidade, os preços fechando nas suas máximas, compradores comprando a mercado, as barras superando máximas anteriores, a primeira correção tende a ser comprada. Só que agora aqui começa a me chamar a atenção uma coisa, tá? O que me chama a atenção? Me chama atenção isso aqui, ó, galera. Deixa eu só te mostrar. Opa, rally de alta. Canal estreito. Aqui tu pode comprar mercado, tu pode piramidar a operação, comprar por qualquer motivo, comprar fechamento, comprar máxima. Só que aqui nesse momento aqui, o preço não rompeu mais. Ele tentou, na próxima barra, não conseguiu, e muitas vezes aqui é saída de compradores. Os compradores ficaram emboscados e estão saindo. A primeira barra de baixa é comprada. Contudo, essa barra aqui é considerada, essa primeira barra de baixa, como uma low one, a primeira barra de baixa após barras de alta. E aí, o que eu quero quando eu tenho uma retomada? Eu quero barra de baixa comprada e deslocamento na parte contrária, que são os compradores. Esse deslocamento tentou romper o topo anterior de novo, e olha só o que aconteceu. Eu tenho uma shooting star aonde? Numa região de resistência. Lembra, tá? Lembra que também tem gaps, tá? Eu tenho um gap em aberto daqui até aqui, ó. Tá? Isso aqui também é gap, ó. Também é captura de liquidez. Lembra de uma premissa fundamental da análise técnica, tá? Que diz que o quê? Que topos e fundos anteriores são suportes e resistências dinâmicos, seja ele no gráfico diário, no gráfico de 60, no gráfico de 5, no gráfico de 1, no gráfico de tique. Sempre vai ser assim, tá? O que eu quero ver agora? Essa barra atual, obrigatoriamente, ela tem que ser uma barra de alta, superando essas máximas anteriores. Para quê? Para que compradores entrem e vão até essa nossa região aqui, que nós acreditamos que seja uma região de oferta, tá? Essa região de oferta. Temos gaps aqui também, ó. Até pegar isso aqui para a gente dar uma olhada. Olha só, marcar esse gap aqui, ó. Cara, se tu for te guiando só por gap, eu te dou a plena certeza, meu velho, que tu vai muito bem. Porque isso aqui mudou a minha vida na percepção de ser trader, tá? Isso mudou a minha vida na percepção de conduzir meus traders. E quem já me acompanha, quem me conhece, sabe que eu sou um cara que faço um swing dentro de um day trade, né? Gosto de fazer boas. Hoje mesmo nós pegamos uma operação no dólar de 27 pontos no mercado nacional. Então, olha só, eu tenho aqui duas regiões, um bloco de regiões de liquidez. Eu quero que o preço chegue até lá. Matheus, eu posso comprar aqui? Cara, tu pode comprar, sabendo onde tu já pode sair, tá? Só que para mim aqui a relação risco e retorno não paga o risco. E era aquilo ali que a gente queria. Olha só, uma forte barra fechando acima das máximas anteriores e essa agora tem que dar continuidade, tem que superar essas máximas aqui, tanto essa máxima anterior aqui, tá? Quanto essa aqui, ó. O preço tem que superar isso aqui, esses dois pontos, tá?
Vamos dar uma olhada em outro índice aqui no... Nós já tínhamos identificado aqui no HK50, né? Essa falha aqui de tentativa de rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui que a gente tem, tá? Dos gráficos de tempos maiores, né? E aí a gente falou dessa linha de... E aqui, cara, poxa, aqui tu pode vender com uma ordem limitada. Com stop acima, tá? Um risco de $3 para um retorno de $9 operando uma unidade, tá? Eu vou apregoar essa ordem. Se o preço vier testar esse gap aqui, eu vou escalar minha posição. O que é escalar a posição, Matheus? Eu vou botar mais um lote lá em cima, tá? Porque a minha premissa aqui é de venda. O preço não pegou, porque eu estou vendendo com uma ordem limitada. Ele vai ter que corrigir para pegar minha ordem. Ele está em cima da minha ordem, tá? Não pegou ainda. E o que eu tenho aqui de price action? Eu tenho aqui de price action uma falha de tentativa de rompimento de uma linha de tendência. A gente ainda tem aqui um volume bem baixo, tá? Um volume bem baixo. Vai começar a ativar isso aqui daqui a uns 15 minutos. Tá? E aí a gente pode ter aquelas manipulações de abertura, tá? Mas contudo eu acredito ainda nessa falha e a gente venha fechar aqui essa região, ó. Não pegou a nossa ordem. Vou vender aqui acima de barras. Meu risco é de $3 para um retorno de 14, tá? Quanto dá? Posso usar... Opa. A régua. De FIBO. Vai me dar uns 6 para 1. Eu posso usar a relação aqui aqui. Stop tá aqui. E o alvo. 3,83, relação de risco retorno 3,83 para 1. Não pegou a nossa ordem de novo.
tá? Então, o que eu faço? Vou tirar essa minha ordem limite e a gente vai bater a mercado. Minha ordem de mercado foi rejeitada. Busquei. O mercado ainda está fechado. Ah, tá no pré. Beleza. Vamos esperar abrir. Eu vou vender. Vamos dar uma olhada lá no Shao. Olha aí, ó. Cara, o Shao aqui, uma venda. Já começa. Vamos ver aqui o stop, se faz sentido. Vamos ver se vai pegar essa nossa venda limite, tá? Já cumpriu aqui, ó. Opa. Lembrando que as cunhas, quando rompem, tende a buscar movimento projetado. Buscou 2 para 1. Tá? Vamos dar uma olhada no Bitcoin. Ó, Bitcoin vindo fechar aqui esse gapzinho, ó, olha só. Vindo fechar esse gapzinho, nós temos duas regiões aqui de liquidez, um topo triplo aqui, tá? Aqui a gente teve um ombro, cabeça, ombro, que pagou o mensurado dele. Como assim, Matheus? Aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Como é que tu faz o cálculo do ombro, cabeça, ombro? A linha de neck, de pescoço, tu vai mensurar até essa linha de pescoço. Quando ocorreu o rompimento que ocorreu aqui, tu pode replicar ela para baixo, tá? Ou assim, ou ela poderia ser aqui. Então, tu vai mensurar daqui até aqui, daqui até aqui. E agora aqui também pode estar fazendo isso, tá? Ombro, cabeça, ombro, no mesmo patamar. Onde tu vai considerar a linha de pescoço, mensurar a cabeça até o pescoço, tá? Vai aonde, Matheus? Vai aqui, ó, olha só, tu tem um bloco aqui de liquidez, tu tem um gap, bem aqui, ó. Ó, olha só. Isso é bonito da análise técnica, tá? Fala, Vitor. Vitor Hugo, muito obrigado, cara, pela participação. Obrigado pelo elogio aí da sala. Então, a gente vai ter essa sala segundas e quintas-feiras, tá? À medida que vamos tendo mais coro de participação, a gente vai ampliando a sala, tá? Podem contar comigo com isso, tá? Ampliando a cobertura dela, beleza? Vamos ver se o Chau lá pegou a nossa ordem. Filha da mãe não pegou a nossa ordem e foi. Para o Edu que está vendido aí, já vou tirar minha ordem. Para o Edu que está vendido, segura a posição sem premissa de saída, tá? Não tem por que sair. Tá indo bem a venda, pode segurar aqui. O outro ponto que ela vai ter uma resistência vai ser no 4460, tá? E salvo engano, tu tá vendido para levar para o 4447, né? Aqui o média móvel 4454, deixa eu ver o que ele tinha 4445 aqui. Nessa região aqui 5. Fica de olho aqui, tá? Aqui do primeiro, tá? Se vê fotos barras contra a tua posição, tu realiza no 44660. E se ela perder, aqui vai ser um outro ponto, tá? O 4452,
tá? Que eu consideraria tu começar a pensar em realização, porque a gente pode ter uma retomada para vir fechar esses gaps aqui, tá? Essa perda de mínima que é super importante, essa barra atual tem que fechar, tem que dar continuidade a esse movimento, pullback, né? Lembra lá, rompimento de uma resistência relevante, que era essa aqui, que foi resistência diversas vezes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete agora, depois de rompido, veio fazer o pullback, e isso tudo aqui, para quem vai assistir no YouTube já vai estar, a gente veio falando disso, né? Desde lá do tempo gráfico do semanal, do ouro, apostando nessas falhas de rompimento. Então, tá fazendo o que a gente tinha dito, né? Só perdi a entrada, que a primeira entrada eu já tinha perdido. O Edu que está conosco aí bateu, provavelmente a mercado, e tá tendo um bom lucrinho, botando no bolso aí na quinta-feira, 21h52. Beleza? Vamos ver se eu tenho aqui algum outro. Uma olhada nos índices aqui no japonês. Japão já entrando volatilidade. Aqui a gente está tendo uma manipulação de preços, está estopando os vendedores aqui, para de repente tentar estopar os compradores, né? Ou estoparam e foram lá e estoparam. Para abertura é sempre assim, né, gente? É tiro bomba. E foguete. Austrália. Austrália indo lá no nosso ponto, né? Lembra que eu falei para vocês, agora a segunda correção. Então eu tive movimento de uma perna, correção comprada, segunda perna. Vamos ver se ela vai dar andamento também, tá? China anda bastante também esse horário. Lateral ainda. Aqui o Netherlands. Netherlands aqui fazendo uma alta bonita, robusta, né? Fazendo essa tentativa aqui. Uma tentativa de uma correção mais profunda. E o ouro indo, hein? Sem premissa de saída aí pro Edu. Deixa correr, só vai fazendo um trailing stop do teu stop gain. Euro USD indo. Acho que a gente vender. Ah, eu vendi aqui para mostrar pro colega aí, né, como funcionava a questão dos lotes. Ó, o Bitcoin se tornando atrativo aqui para venda, tá? Porque, poxa, região de resistência, preço veio testar essa resistência, provavelmente vem aqui fechar esse gapzinho aqui no 91, tá? Vê aqui, ó, stop. Bati a mercado na venda, meu stop. Ficar na máxima. E meu take profit. Spreadzinho.
O ouro indo, sem premissa de saída, vai fazer uma segunda perna. Agora a gente tem que ter muita atenção, porque o ouro ele tem que vir testar a mínima anterior, tá? Para quê? Para confirmar essa segunda perna, tá? E aí, de repente, a gente vai ter uma segunda perna replicando a primeira, então a gente pode ter mais uma barra de continuidade após essa que está já trabalhando no ouro, que falta 3 minutos para fechar, sem premissa de saída. Que o colega mandou para nós aqui o ouro. É exatamente isso aí, cara, que a gente tinha falado. Quem mandou foi o Daniel Leopold. Daniel, exatamente isso que a gente tinha falado, tá? Na nossa análise macro, nós havíamos feito esse desenvolvimento de três pernas, tá? E aí, quando a gente tem três pernas impulsivas, nós temos essas duas pernas corretivas. Eu falei para os meninos sobre isso, para essa posição, tá? Essa posição vendedora aí no chão. E, no momento, fechando a barra de baixo, trabalhando ali abaixo da mínima anterior, tá? Testou região de 50% da barra. Eu quero ver deslocamento aí, tá? Tem que ter deslocamento. Daqui a pouco já abre asa aí, 2 minutos para abrir asa, então pode ter volatilidade aí também. Toma cuidado, Edu, ajusta o stop gain. Consideraria o stop gain ali para a barra que deu o impulso desse movimento, né? Foi aquela barra que estava em cima daquela resistência ali, que era um suporte, virou uma resistência, né? Pode trazer o teu stop para ali, que fica bem ancorado. E, ó, pode trazer o teu stop. Opa. Pode trazer o teu stop para essa região aqui, ó. Provavelmente o Edu vendeu por aqui, tá? Essa barra aqui, acredito eu. Tá? Foi um rompimento, correção, correção. Então a gente teve já se considerar essa primeira correção, uma, duas, terceira perna. Lembra que o preço, né, o ciclo se movimenta em 3 pernas de impulso, por quem? Por 2 pernas de correção. Tá? Sempre. Seja minoritariamente ou majoritariamente. E se ele se desenvolve em 2 pernas, ele poderá ter, então, 3 pernas corretivas na ponta oposta. As variações. O que eu quero ver agora aqui? Ó? Essa barra atual, ela me diz o quê? Que acompanhadores tentaram corrigir 50% e fechar esse gap aqui, que não foi fechado, ó. E essa barra, ela deveria trabalhar. Se ela trabalhar abaixo dessa mínima anterior aqui, abre espaço para ir lá no alvo que a gente falou, tá? Que é essa região aqui. Tá? Abre espaço. Ela tem que vir trabalhar abaixo da mínima. Fecha. Olha que interessante, né? Nós estávamos olhando uma barra de baixa e ela já fechou um martelo. Sombras abaixo de barras. Por quê, gente? Lembra que eu falei, né? Asa abrindo. Se ligue no contexto macro, tá? A gente sempre quer que o preço vá mais, mas se ligue no contexto macro, o preço já se desenvolveu num padrão de 3 pernas. Lembra que o preço anda em expansão e correção, movimento de 3 pernas. Já me diz o que aqui, ó, toma cuidado com essa barra que a gente pode ter aqui, uma correção em V, para vir aonde testar a média móvel, testar essa resistência aqui que ficou, fechar esses gaps que tem aqui, fechar esse gap que tem aqui, tá? Então fica atento aí, quem tá vendido, olha aí, ó. Quem tá vendido no dólar, fica no dólar. No ouro, fica atento, tá? Volatilidade entrou.
Essa barra atual, olha só, uma barra de grande volatilidade, uma barra de grande amplitude, uma spinning top, mas não está no topo, né? Mas é um spinning aqui, um doji spinning, né? Fez máxima, fez mínima e está trabalhando no seu meio. Mas aqui eu já começava a ficar muito atento, tá? Aqui eu fico muito atento que não é isso que eu gosto de ver em correções. Olha só, todas as mínimas compradas nessa região, que é o quê, Matheus? Cara, o que eu te falei? O que eu falei lá pro Edu? Toma cuidado aqui. No aonde que era? 4460. Tá gravado. Região de quê? De gap. Regiões de gap são o quê? Pontos de retorno do preço. Muitas vezes, essas barras, boas barras, aparecem em contextos ruins, mas quando eu tenho um gap, tá? Essa região que está distribuindo, ela tem que obrigatoriamente, né? Essa região aqui, ó. Olha aí. O que eu tenho aqui? Tenho preço já entregando para mim mais do que 2-1, tá? Mais do que 2-1. Essa barra atual obrigatoriamente tem que engolfar esses compradores aqui que compraram martelo. Olha como eles estão batendo na barra. Olha como eles estão consumindo esses lotes vendedores. Olha o volume ampliando e mesmo assim a barra não consegue superar a mínima, não consegue trabalhar abaixo desse fechamento anterior. Ela trabalha e é revertida, trabalha e é revertida. Então vamos tomar muita atenção aqui, tá? Atenção, jogo no lance dessa barra aí. Fiquem muito atentos. Volatilidade entrou no mercado. XAUSD. E o Bit? Bit estou vendido. Tive uma L1, uma primeira tentativa, fechamento de gaps, tá? Que fecharam aqui também, uma região, identifiquei uma região forte, resistência, uma região de oferta aqui, tá? O preço se deslocou com ímpeto. Quando ele testou, tive uma barra de baixa, uma barra que não me chama tanta atenção, não é uma grande barra de baixa, tá? Depois, a tentativa de retomada da ponta compradora falhou, nem chegou a testar a máxima anterior e já falhou. E depois eu estou tendo agora aqui essa outra barra, tá? Vou ficar mais 5 minutinhos com vocês até as 10h10, tá? Eu havia falado que eu escalaria a minha posição se o preço for subir um pouco mais, e é o que eu irei fazer nesta outra resistência aqui, porque essas duas linhas eu identifico aqui como um caixote de oferta, tá? Uma região que a gente poderá ter mais oferta, tá? E aí a gente teve aqui ombro, cabeça, ombro, agora um ombro, cabeça, ombro, tá? Vindo testar de novo essas regiões de resistências anteriores que falharam. Olha só que correção que ela deu aqui, ó. Então, vamos ver qual é a probabilidade disso acontecer novamente, tá? Olha o ouro, deixa o ouro correr. Deixa eu levar lá. Tchau. Deixa o ouro correr. O que tu vai fazer, Edu? Verdade, proteção na venda. Isso aí. O que tu vai fazer? Já traz aqui, ó, teu stop gain por 4465, tá? Ele superando aqui, ele tem que fechar abaixo dessa mínima anterior aqui, ó, abaixo do 4460, tá? Consumir essas ordens aqui, ó, ele já vai pegar o 3-1 da lateralidade lá, da distribuição, né? O preço distribuiu no topo, já vai pegar o 3-1 movimento projetado da lateralidade, perfeito? Ó, cumprindo o 3-1. Aqui, Edu, tu já pode largar uma parcial, tá? Te desalavancar da operação para tentar levar ela até o final aqui, pegando o 4449, tá? Sem premissa de saída, vai na tranquila, sem ansiedade,
vai tirando teus lotezinhos que tu pode para levar até o final, tá? Matheus, pode mais? Pode, tem aqui alvos aqui embaixo, ó, tem muitos alvos. Eu adoro, tá, operar contra gaps, porque eles atraem o preço. Então tem essa região aqui, ó, pode deixar correr. Vem fazendo trailing stop, tá? Vem trazendo o teu stop para mínimas anteriores aqui, porque a gente sabe que valeu, Daniel. Obrigado, cara. Muito obrigado pela tua participação. Deixa correr, o Edu, que vai lá no teu alvo, tá? Alvo preliminar, lembra lá que eu te falei, preliminar não, que eu considero um alvo do ciclo desse movimento 4452, tá? Aqui a probabilidade de uma falha e uma reversão começa a se intensificar. Edu, depois tu bota lá para nós no grupo do Forex, por favor, o teu resultado, tá? Olha aí o ouro cumprindo, muito próximo de cumprir o alvo, tá? E aí, gente, a gente tem que ter uma noção também no mercado de Forex, nós temos que ter o bom senso de usar as proximidades de regiões, tá? Porque muitas vezes ele não vai ir no teu tique e já vai reverter. Então, tu fica atento e aí tu sai no dedo, não tem problema, tá? Ó, indo no alvo do ciclo, tá, o Edu? Segura aí que vai te tirar no alvo ali, que é essa aqui, o 4, opa, o 4452, tá? 4452. Ali eu tiraria toda a minha alavancagem e ficaria com o meu lote mínimo possível para tentar levar até o 4444, tá? Mas esse 4452 aqui é uma região de muito interesse, média móvel de 200, aqui podemos ter aqui um repique, ó, compradores entrando no jogo, alto volume entrando, né? Mercado trabalhando, então toma cuidado aqui, tá? Aqui pode ser uma região de reversão. Eu estaria realizando, olha, ele foi muito próximo, ele foi no tique praticamente do teu alvo, tá? Ele foi ali no 4453 com 19 e o alvo está no 4452. Então, toma atenção aí. E vamos finalizar agora aí a sala daqui a um minuto, convidando todo mundo que está aí no YouTube e queira participar, tá? Lembrando aí, se puder, dar aquele joinha para nós, curtir, compartilhar, indicar aos seus amigos, ir lá fazer um comentário, isso aí ajuda a distribuir esse conteúdo para outras pessoas. Se você conhece aquele amigo, aquele conhecido que quer começar a operar no mercado, tem pouco capital, quer ir para o Forex, a gente tem essa sala aqui ao vivo, tá? Para todos os clientes que são da Tickmill, não tem custo nenhum, basta tu acessar lá o meu link na bio no Instagram e adentrar ao grupo de Forex, vai ser um prazer estar com vocês aqui. Beleza? Eu vejo vocês numa próxima. Muito obrigado a quem esteve presente na aula pelo Zoom lá do grupo, tá? Fiquem todos à vontade de colocar lá os ativos que vocês querem que eu analise, que a gente comece a operar aqui todas as segundas e quintas. Nós temos esse encontro marcado às 20h30 aqui, tá bom? Vejo vocês numa próxima. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço e até mais.